Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. A palavra de Deus é viva, é poderosa, a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus despede chamas de fogo, faz tremer o deserto. A voz de Deus pode ser ouvida sempre que nós abrimos as Escrituras. E eu quero convidar você então para abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 44, e vamos ler apenas 3 versículos, versos 3, 4 e 5. O profeta diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Esse texto tem uma palavra para o seu coração, para inflamar a sua alma, para tirar o fogo do Espírito Santo no seu interior. E eu gostaria de iniciar dizendo que há muitos anos, era exatamente o ano de 1993, eu fui convidado para pregar em Salvador, na Bahia. Naquela ocasião, eu já pregava sobre avivamento, e quando eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista, e ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu disse: é claro que eu creio no que eu prego. Ela me interpelou: mas o senhor crê que ainda hoje possa acontecer um avivamento, a ponto de impactar uma igreja, reverberar para uma cidade toda, e isso se estender a toda uma nação? Eu disse: é claro que eu creio nisso. E ela me perguntou: o senhor pode me dar uma evidência disso? Eu disse: claro que eu posso. E eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Como fruto do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Inglaterra e a Europa. Naquela época, a maioria dos pregadores não acreditava que a Bíblia fosse palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. As igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios sonolentos e desciam dos púlpitos para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja estava falida. Parecia mais um vale de ossos secos. Os enciclopedistas apostavam no fracasso total e iminente da igreja na Inglaterra. Não se acreditava que a igreja pudesse ressurgir das cinzas. Entretanto, um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, conhecido como Clube Santo, e entre eles estava John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, e esses moços começaram a orar por um reavivamento na Inglaterra, e eles choraram diante de Deus, e eles confessaram os seus pecados, e eles clamaram por uma intervenção soberana do Espírito Santo sobre a igreja. E foi na madrugada do dia 31 de dezembro de 1739, que às 3 horas da madrugada, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles jovens, e eles, cheios do Espírito Santo, se levantaram e pregaram com grande poder e graça. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra, dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas salvas. Mais tarde, os historiadores afirmaram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Eu creio, meus amados irmãos e irmãs, que Deus ainda hoje pode trazer sobre nós um poderoso avivamento espiritual.
restaurando a igreja, revitalizando a igreja, levantando a igreja na força do seu poder. Esse texto que acabamos de ler leva-nos a esta conclusão. Esse texto nos ensina 4 verdades sublimes. Primeira, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceira verdade, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Quarta verdade, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. É sobre essas 4 verdades que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite. A primeira verdade é que o avivamento é uma promessa de Deus. Volte os olhos comigo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem 2 marcas. A primeira delas é que é uma promessa segura. Quem está prometendo não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico, não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo é o Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que diz, que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja, ninguém pode deter os passos desta igreja. Não há perseguição, não há intimidação, não há prisão, não há martírio que possa deter o avanço da igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O sinédrio judaico tentou barrar o crescimento da igreja primitiva. Quanto mais os crentes eram ameaçados, eram açoitados, mais a igreja crescia. Depois veio o Império Romano, queimando os crentes, crucificando os crentes, jogando os crentes nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja florescia. Como diz um cântico, é obra santa, ninguém detém o avanço da igreja de Deus, se Deus a encher do Espírito Santo. E é uma promessa de Deus. Esta promessa, a mesma promessa tratada por Joel, quando Pedro se levanta em Jerusalém e diz: esta promessa não é apenas para vós, essa promessa também é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa do avivamento é para você, é para mim, é para nós, é para hoje, é promessa de Deus. Mas em segundo lugar, essa promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Notem vocês que o termo fala de derramamento, de torrentes. Isso fala de coisa grande, profusa, caudalosa. Deus não dá o seu espírito por medida. Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós. Deus tem plenitude do seu espírito. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos hoje, talvez, é que nós limitamos a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Julgamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer na nossa vida é o que nós já sabemos e o que nós já experimentamos. Mas quando eu volto os meus olhos para a Bíblia, sobretudo quando eu examino as orações de Paulo, porque me parece que Paulo alcançou o pináculo da sua teologia quando ele se colocava de joelhos. Um crente de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E então ele ora lá em Efésios 3, verso 19, talvez a oração mais audaciosa de toda a história da igreja. E ele diz: para que sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Talvez você pergunte: mas quem é Deus? Só para citar os atributos que só Deus os tem, os chamados atributos incomunicáveis de Deus, diríamos que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Se você pergunta: mas qual é o tamanho do universo que Deus criou? Nenhum astrônomo, por mais perito, é capaz de responder essa pergunta com clareza. Mas o que eles já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro.
Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo, e não há um centímetro desse universo, onde Deus não possa dizer, eu estou aqui, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, e sou Senhor sobre isso aqui. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Se você pensa que Paulo estava delirando, ele afirma no verso seguinte, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. Ele pode derramar sobre nós o seu Espírito. Mas esse texto nos mostra uma segunda verdade. O avivamento não é apenas promessa de Deus, o avivamento é também necessidade da igreja. E vejam vocês no verso 3, o texto diz, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, o hálito, o fogo, a pomba, a água. Por que aqui o Espírito Santo é representado e simbolizado pela água? Para nos ensinar pelo menos duas verdades. Primeira delas, não tem vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores adubos, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Mas Paulo não está tratando, mas Isaías não está tratando de uma figura da agricultura, ele está falando de verdades espirituais. Significa que você pode ter templos bonitos, você pode ter instrumentos os mais sofisticados, você pode ter corais maviosamente entoados, você pode ter os músicos da mais alta qualidade, você pode ter os pregadores mais eruditos, se não tiver a ação do Espírito Santo, não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa estratégia, toda a nossa metodologia, toda a nossa arte de comunicação, toda a eloquência dos homens, e não conseguiríamos salvar uma alma sequer. Precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Ele quem convence de pecado, Ele quem regenera, Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, Ele quem nos dá poder, Ele quem nos dá dons espirituais, Ele quem nos santifica, Ele quem esculpe em nós a beleza de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. O Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo fosse derramado, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você pergunte, como perguntou o Leonard Ravenhill, por que tarda o pleno avivamento? Por que essas chuvas são retidas? Por que essas torrentes não descem? Por que nós ouvimos o barulho, os trovões, às vezes os relâmpagos, e a chuva não desce? Essa pergunta você já fez, eu já fiz tantas vezes. E só existe uma coisa que intercepta o caminho destas chuvas, dessas torrentes, deste derramamento do Espírito. E o que impede a chegada dessas chuvas é o pecado. Antes de Elias subir para o cume do Carmelo e clamar a Deus para derramar as torrentes, ele tirou o Baal do caminho. Não adianta mudar o nome de Baal, não adianta trocar as roupas de Baal, é preciso tirar o Baal do caminho. Irmãos, há pecados na Assembleia Solene, há transgressões, há dureza de coração, há mornidão espiritual, há frieza, há secularismo, há desânimo, há impureza, há soberba,
há vaidade, há mundanismo. E nós precisamos botar a boca no pó, porque avivamento começa com choro, com arrependimento, com quebrantamento, com volta para Deus. Como nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós vamos achar que está tudo bem, seremos uma igreja com a síndrome de Laodiceia, estou rica, abastada e não preciso de coisa alguma. Sem o Espírito Santo nós vamos nos contentar com a igreja de Éfeso, apenas com ortodoxia, e tantas vezes uma ortodoxia ossificada, e o Senhor Jesus está olhando para nós e elogiando a nossa postura de ortodoxia e de fidelidade à palavra, mas dizendo para nós: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Falta brilho nos olhos, falta fogo no coração, falta entusiasmo na presença de Deus. Oh, como nós precisamos do derramamento do Espírito Santo de Deus. Mas esse texto, irmãos, nos traz uma terceira verdade. A primeira é que o avivamento é promessa de Deus. A segunda é que o avivamento é necessidade da igreja. Mas a terceira verdade é que o avivamento deve ser buscado pela igreja. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas figuras que eu chamo a atenção. A primeira delas, sedento. A segunda delas, terra seca. Deus tem me dado o privilégio de pregar há 14 anos, na abertura de uma grande conferência aqui do Brasil, Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba. Sempre acontece no período chamado de carnaval. Muitas vezes, viajando para lá, eu vi a terra rachada, nua, bramando por chuva, e o gado morrendo de fome e de sede. Como é triste uma terra desta maneira. Talvez você já teve sede num lugareiro, sem água. O desespero que é. A sede é pior do que a fome. Se você está com fome, seu estômago dói. Mas se você não se alimenta, a dor vai embora. E você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Não é assim, entretanto, com a sede. A sede é implacável. A sede assola você. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Quando nós estivermos desesperados por Deus. Quando nossa alma estiver clamando por Deus. Avivamento não é sede das bênçãos de Deus. Avivamento é sede do Deus abençoador. Avivamento não é sede de prosperidade, riqueza ou mesmo saúde. Avivamento é sede de Deus. Deus é melhor do que as suas dádivas. Deus é a maior necessidade da nossa vida. Deus deve ser o grande anseio da nossa alma. É por isso que nem na Bíblia, nem na história da igreja, jamais aconteceu um avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Em 1992, eu tive o privilégio de ir à Coreia do Sul, e ali visitar 11 igrejas, das maiores igrejas daquele país. Dentre elas, naquela época eu visitei a igreja metodista. Na época, uma igreja com 82 mil membros. O pastor fundador da igreja ainda era o pastor. E eu perguntei para ele: pastor, qual o segredo do crescimento dessa igreja? E ele me disse: no sábado eu vou para a montanha de oração da igreja. Eu não tenho audiência com ninguém, a não ser com o próprio Deus. No domingo de manhã, eu desço da montanha de oração da igreja e vou para o púlpito. Meu sermão é o mesmo, mas quando eu prego, os corações se derretem. Vamos na igreja do Evangelho Pleno, igreja do pastor Paul Yang-Shu.
Uma igreja que tem 62 anos, com mais de 700 mil membros. E eu fiquei imaginando como é que deve ser a agenda de um líder, de um pastor, uma igreja tão grande. E fiquei surpreso quando ele afirmou que dedica apenas 30% do seu tempo para administrar essa igreja e 70% do seu tempo para buscar a Deus em oração e estudar a palavra. Um dia o telefone do seu escritório tocou, a secretária atendeu, e a pessoa disse: eu preciso falar com o pastor Paul. A secretária disse: ele não pode atender o senhor agora porque ele está orando. O homem engrossou a voz do outro lado e disse: eu sou o presidente da Coreia e quero falar com ele agora. A secretária disse: ele não vai atender o senhor agora, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou bravo para o pastor. O pastor respondeu: sabe por que eu não atendi o senhor? Porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. A igreja precisa ter sede de Deus. Deus precisa ser a prioridade maior da nossa vida. É quando a igreja ora, é que os céus se abrem. Quando a igreja ora, ela une a fraqueza humana à onipotência divina. Quando a igreja ora, ela une o altar da terra com o trono do céu. Quando a igreja ora, ela aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos orar. Talvez um dos mais importantes avivamentos da história aconteceu em 1904 no país de Gales, com Evan Roberts. Era um adolescente. Ele é tocado por Deus ao ver o seu pastor, um homem já com os cabelos brancos, prostrado no chão, gemendo e chorando, dizendo: Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. Aquele menino ficou impactado. Ele estudava numa cidade vizinha. No domingo ele foi à igreja, enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia. E ele procurou o pastor, disse: pastor, eu estou com vontade de voltar para a minha cidade, começar uma reunião de oração na segunda-feira, o que o senhor acha? Meu filho, se é para orar, volta, Deus está falando com você. E ele voltou na segunda-feira, convidou os jovens, e eles oraram das 7 da noite às 7 da noite às 10:30 da noite. Na terça-feira a igreja estava em peso. Na quarta-feira uma grande multidão para fechar a conversa. No sábado o comércio da cidadezinha fechou, porque ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar a Deus. Em 6 meses havia mais de 100 mil pessoas convertidas, e este avivamento varreu todo o país de Gales, chegou nas universidades americanas, chegou em Xangai, na China, atingiu a Coreia. Se você jovem, se você adolescente, se você homem, se você mulher, clamar aos céus, orar ao Senhor, colocar a sua vida nas mãos de Deus, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um adolescente, Deus pode usar um jovem, Deus pode usar um velho, porque quando o Espírito Santo vem, ele vem sobre todos indistintamente. Mas finalmente, há uma quarta verdade que eu gostaria de frisar nesse texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Mas em quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado que o avivamento traz está no versículo 4. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Isso fala de um crescimento numérico explosivo. Oh, irmãos, como nós aguardamos isso, como nós ansiamos por isso, porque quando Deus derrama do seu Espírito, o Espírito Santo vai lá no campo de futebol e incomoda uma pessoa que está lá nas arquibancadas. Quando o Espírito Santo é derramado, ele vai lá no bar da esquina, alguém que está bêbado, e o Espírito Santo toma e o traz com o coração quebrantado para a sua casa. Quando Deus derrama do seu Espírito, pessoas que estão lá nos prostíbulos são tocadas por Deus e saem correndo, chorando pelos seus pecados, com pressa para acertar a vida com Deus. Deus pode fazer muito mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em anos na força do braço da carne. Eu tive a bênção de visitar
a missão Quacis-Abantu na África do Sul, onde houve um grande avivamento em 1966. Vi ali um templo, uma fazenda, para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro ir para lá para ver o que Deus estava fazendo. Os cegos viram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Os feiticeiros saíram correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam, tinha 2, 20, 30, até 50 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Ah, como nós aguardamos esse dia, quando o Espírito Santo de Deus agir eficaz e poderosamente, trazendo muita gente aos borbotões para a sua casa. Quizá, quem dera, tomara que Deus nos abençoe a ponto de vermos essas coisas lindas acontecendo ainda hoje. Mas finalmente, o segundo e último resultado é que haverá um testemunho verbal dos crentes. O verso 5 diz: um dirá eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Em épocas de avivamento levantam-se crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, velhos, doutores, analfabetos, pastores, missionários, todos indistintamente se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Isso crescerá como na velocidade de um rastilho de pólvora, em casa, na parentela, na vizinhança, na empresa, no comércio, na indústria, lá no campo de futebol, lá na região rural, lá nos grandes centros urbanos, nos becos, nas ruas, nas praças. O povo de Deus se levanta como um grande exército, na intrepidez do Espírito Santo, dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Talvez você diga: mas eu não sei pregar, mas eu não fiz teologia, mas eu não conheço muito bem minha Bíblia ainda. Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez você que é novo convertido, você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para levar alguém a Cristo. Se você não sabe nada, talvez então você possa dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Eu queria concluir contando uma experiência pessoal. Eu cheguei no seminário em 1978 em Campinas. Eu era uma das pessoas mais rurais daquele seminário. Uma missionária americana se aproximou de mim e me disse: eu vou lhe apresentar a cidade. E o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes de Campinas, um lugar bonito. Eu não sei se você sabe, mas via de regra, quando um jovem chega no seminário, a gente chama de calouro, o coração dele está queimando e ele prega até para poste no meio da rua. E eu fui para aquele local e a primeira pessoa que eu vi na minha frente foi um cadete, é claro, com a sua farda engomada, com a sua metralhadora na mão, com o seu nome bordado na lapela da farda: João Miguel Corpas. Eu me aproximei dele e fui logo perguntando: e aí, João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Ele faltou pouco me bater. Ele era ateu, eu não sabia. E naquele momento ele zombou da minha fé. Disse: eu não quero escutar essa tolice, por favor, não fale comigo. Eu confesso que por um momento eu perdi o rumo de casa e me calei. Mas antes de sair, Deus me deu um pouco de coragem e eu disse para ele: João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você crendo nele ou não, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você e provou esse amor enviando o seu filho, o seu único filho, para vir ao mundo e morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Terceiro, você precisa se arrepender, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. E saiu o mais rápido que eu pude. O homem estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que a mesma missionária retornasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou e disse: Hernandes, você precisa ir na minha casa agora. Eu falei: o que houve? O João Miguel Corpo está lá em casa e quer te ver.
Eu fiquei assustado, eu pensei que eu tinha sido indelicado com ele, fui pensando mil coisas. Quando eu chego naquela casa, ele estava sentado no fundo da sala. Ao me ver entrando pela porta, ele se levantou, correu na minha direção, quase me tira do chão e me sacode e diz: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava de joelhos em prantos, se rendendo aos pés do Salvador. Quando eu voltei das férias de julho, eu me disse: já levei 3 colegas a Cristo. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Alguns anos, poucos anos, pregando numa conferência em Águas de Lindóia, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse: não, queria muito ter notícias dele. Ele me diz: eu sou amigo dele, ele está concorrendo ao generalato, e tem mais, ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu encontrei com ele em São Paulo, ele me apresentou sua esposa. Dias depois eu estava jantando na casa dele, na cidade de Santos. Ele me falou das maravilhas, dos milagres que Deus fez na sua vida. Isso encheu o meu peito de alegria, de gratidão, e me ensinou uma lição: abra sua boca e Deus a encherá. Eu creio neste avivamento, eu anseio por este avivamento, eu oro por este avivamento. E que Deus ajude a você, que Deus ajude as igrejas que estão conectadas no Brasil e fora do Brasil, a nós clamarmos a Deus, a nós perseverarmos em oração, até que do alto sejamos revestidos de poder. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.